Já te perguntaste como é que tu podias ter mais horas no teu dia? Então, hoje vais descobrir de que forma é que um tridente e uma pizza podem transformar completamente a tua rotina. O meu nome é Ricardo Anselmo e eu ajudo empresários a escalarem os seus negócios, proporcionando mais tempo, mais margem e mais equipa para viverem o seu empreendedor de sonho em 36 semanas. E este canal foi criado precisamente para ti. Portanto, se os temas de networking, harmonia e mindset são temas que efetivamente te interessam, então subscreve aqui em baixo o meu canal de forma a tu receberes mais conteúdo sobre estes temas. Já te perguntaste como é que alguns empresários conseguem fazer mais numa semana do que tu? Como é que conseguem ser tão eficientes e ainda ter tempo para eles? Se estas perguntas, de uma forma ou de outra, ressoam contigo, então tu estás prestes a descobrir segredos que vão revolucionar a tua gestão do tempo. Curiosamente, eu diariamente vejo vários colegas a dar formação sobre gestão de tempo, mas depois vou a ver e trabalham 14 horas por dia, 6 dias por semana e às vezes lá conseguem tirar uma semana de férias por ano. E isso é brutal, sem dúvida. Parece aquela velha máxima de olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço. Efetivamente, muitos dos meus clientes, muitos dos meus colegas, muitos dos meus amigos ficam às vezes admirados por eu conseguir terminar de trabalhar às 17 horas e, por exemplo, não trabalhar à sexta-feira à tarde, assim como não trabalho à segunda-feira de manhã. E acredita que eu sou bem mais produtivo do que a maioria daqueles que trabalham 14 horas por dia. Então, qual é que será o segredo? Qual é que será o segredo? Não existe segredo. Existe sim ferramentas. Existe sim organização. Existe acima de tudo compromisso. Isto porquê? Porque a gestão eficiente do tempo é a diferença entre o sucesso e o caos. E mais à frente, neste vídeo, vou revelar-te algumas das técnicas que eu uso para conseguires quantificar o tempo exato que cada uma delas te pode adicionar à tua semana. E eu espero, efetivamente, que tu estejas pronto para otimizar o teu tempo e, acima de tudo, para uma transformação que seja real e prática e que tu podes usar no teu dia-a-dia. Portanto, então, antes de lá irmos a essas ferramentas, eu vou só começar por enquadrar aquilo que é a importância do tempo para que tu possas ter essa clareza da importância que o tempo tem na tua vida. Primeiro, vivemos num mundo frenético dos negócios, não é? E otimizares, e tu conseguires otimizar o teu tempo não é apenas uma necessidade. Acredita que otimizar o tempo nos dias de hoje é uma arte. E por isso é que eu vou abordar algumas das estratégias consagradas como o método Eisenhower, aí está, é? O nosso presidente, a técnica Pomodoro, aí está, parece uma pizza, mas não é. E eu vou-te mostrar como é que estes métodos podem literalmente adicionar horas ao teu dia. E isto porquê? Porque cada segundo conta. E a forma como tu decides usar o teu tempo, isto pode ser um fator determinante entre aquilo que é o sucesso e o teu fracasso. Portanto, se estás à procura de uma transformação real e aplicação prática, então estás no lugar certo, porque eu vou-te conseguir ajudar. Aliás, só para teres uma ideia, de acordo com o princípio de Pareto, que tu conheces, a regra de 80% dos resultados, a regra 80-20, 80% dos resultados provém de 20% das atividades, certo? A regra de Pareto, ou seja, otimizando essas atividades-chave, os ganhos vão ser e acabam por ser significativos. Vou dar um exemplo. Imagina que tu gastas 10 horas por semana em tarefas que não são urgentes, nem sequer são importantes. O que é que acontece? Tu, com o método Eisenhower, tu vais conseguir focar-te
apenas nas tarefas que são cruciais. E tu vais conseguir eliminar metade dessas horas que acabam por ser horas improdutivas. Portanto, se te focares nas tarefas que te trazem os maiores resultados, tu podes economizar pelo menos 3 horas por semana. 3 horas por semana. Aliás, o nome do método Eisenhower, não é? Foi dado à homenagem ao 34º presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower. E porquê? Porquê é que foi dado o nome deste presidente ao método? Porque, essencialmente, ele atribuiu grande parte do seu sucesso à capacidade que ele tinha de priorizar tarefas de uma forma muito eficaz. Agora, para ti que se calhar não estás familiarizado com o método, o que é efetivamente o método Eisenhower, ou também conhecido como a matriz de Eisenhower, uma forma ou de outra. Este método é extremamente simples. E então o que é que nós fazemos? Nós dividimos as tarefas, todas as tuas tarefas, em 4 principais categorias, com base em 2 critérios muito simples: urgente e importante. Ok? Então, como é que tu vais fazer isso? Pega aí numa folha, uma folha branca, pega aí numa folha branca, num caderno, ok? Tá? E divide a folha, faz uma cruz que divide a folha em 4 quadrantes, ok? Já está? Uma folha, dividiste em 4, perfeito. Então, quadrante número 1 será aquele que é das coisas urgentes e que são importantes. Ou seja, neste quadrado, tu vais adicionar todas as tarefas que requerem a tua atenção imediata. Ok? Sei lá, por exemplo, imagina um relatório que tu tens que entregar amanhã. Ok? É aí que tens que pôr. Quadrante número 1. No quadrante número 2 são as coisas não urgentes, mas também importantes. Portanto, quadrante número 2, coisas não urgentes, mas também importantes. Ou seja, são tarefas que não têm que ser feitas já, de imediato, mas são vitais, por exemplo, a longo prazo. Sei lá, imagina, planeares uma estratégia de negócio para o próximo ano. Não é urgente, mas é de facto importante, certo? De seguida tens quadrante número 3, o terceiro quadrante. E este terceiro quadrante é o quadrante das coisas urgentes, aliás, das coisas urgentes, mas não importantes, ok? E são tarefas que parecem que precisam, às vezes, de uma ação imediata, mas acabam por ter muito pouco impacto sobre aquilo que são, por exemplo, os teus objetivos. Sei lá, imagina, atenderes uma chamada que não estavas à espera, que não é programada. Aí está algo que não tens que fazer de imediato, ok? Quarto e último quadrante, ok? Quarto e último quadrante é o das coisas não urgentes e é das coisas que também não são importantes, ok? Portanto, são normalmente tarefas que não têm real importância ou que não têm sequer urgência. Imagina, e tu vais perceber, navegares aleatoriamente na internet, é ou não é? Normalmente chama-se de procrastinação. Isto são tarefas que não são urgentes, nem sequer são importantes, ok? E tudo isto acredita que vai acabar por ter impacto no teu tempo. Aliás, de acordo com diversos estudos sobre produtividade, a maioria das pessoas tende a gastar 70% do seu tempo em atividades do quadrante 3 e do quadrante 4, ou seja, não importantes, ok? Isso traduz em quê? Traduz em horas de trabalho que acabam por ser desperdiçadas em tarefas que não vão acrescentar nenhum valor significativo, nem sequer vão contribuir para aquilo que são as tuas metas a longo prazo. Por exemplo, imagina se tu considerares uma semana de trabalho normal, não é? De 40 horas, ok? Isso significa o quê? Que 28 horas podem estar a ser perdidas em atividades que são menos produtivas. Por isso é que tu, ao otimizares esta divisão, não é, nos quadrantes, e te focares mais no segundo quadrante, não é, que são as atividades não urgentes, mas importantes, tu podes, teoricamente, o quê? Resgatar uma porção significativa desse tempo. Ok? Por exemplo, uma rápida matemática. Se tu realocares apenas 20% das tarefas do terceiro e do quarto quadrante, que são as tarefas não importantes,
Para o segundo quadrante, que é não urgente, mas importante, só com isto tu vais economizar cerca de 5 horas por semana. Só com isto. Portanto, mesmo que tu consigas otimizar, vá lá, metade desse tempo, vamos supor, não são 5, são 2 horas e meia. Estamos a falar de 2 horas e meia por semana. Mesmo que conseguisses metade, 2 horas e meia. E 2 horas e meia que tu estás a poupar e que podem ser dedicadas a tarefas que realmente importam para ti. É ou não é? Que realmente importam para ti. Portanto, então, e perguntas, Ricardo, mas como é que eu posso implementar o método Eisenhower na prática? Muito bem. Primeiro passo. Tu tens que avaliar aquilo que é a tua semana. Tu tens de fazer uma lista, não é, de todas as tuas atividades, todas as tuas tarefas que tu vais fazer, que fazes numa semana típica de trabalho. Portanto, esse é o primeiro passo, é fazeres uma lista de todas aquelas tarefas que tu tens para fazer, e tarefas e atividades, etc. Tudo, não é? Levar uma à escola, enviar relatórios, orçamentos, emitir faturas, o que é que seja. Este é o primeiro passo, lista de atividades e tarefas. Segundo passo é categorizar. Categorizar. Tu tens que classificar cada atividade ou cada uma das tarefas em cada um dos quadrantes que eu mencionei há pouco, ok? Esse é o segundo. Terceiro passo é priorizares primeiro o quadrante número 2, que é aquilo que é não urgente, mas é importante. Portanto, dedica um tempo específico de semana para tu te focares nas tarefas que não são urgentes, mas que são efetivamente importantes. Portanto, e tu tens que bloquear esse tempo na agenda. Este tempo, esta hora é para eu me dedicar a isto. Okay? Quarto passo é delegares ou eliminares. Tu tens que tentar delegar tarefas do quadrante 3, ok? Que é o quê? Que é aquilo que é urgente, mas não é importante, ok? Quando possível, limitas ou eliminas as atividades do quadrante 4, não é? Que é aquilo que é não urgente e nem sequer é importante. Como eu falei, a procrastinação. Isso tentas eliminar logo por completo. Portanto, em conclusão, ao adotares este método Eisenhower, tu não vais apenas melhorar aquilo que é a tua eficiência. Vais também alinhar aquilo que são as tuas ações diárias aos teus objetivos de longo prazo. Isto porquê? Porque tu, ao te concentrares mais naquilo que é verdadeiramente importante, tu consegues ganhar pelo menos até 3 horas ou mais por semana. Agora imagina que tu podias fazer... O que é que tu podias fazer com esse tempo extra? Não é? Imagina. E agora deves estar a pensar, ok, isto é o método Eisenhower do Presidente, até aí já percebi, mas o que é que a pizza tinha a ver com o assunto? Não é? Deves estar tu a pensar, então e a pizza? Deves estar tu a pensar. Pois bem, Eisenhower é uma das técnicas fundamentais. Outra das técnicas que eu uso tem efetivamente o nome de uma pizza, que é a técnica Pomodoro. Okay? Em que, nesta técnica Pomodoro, o menos é mais. E caso ainda podes ainda não estar familiarizado com esta técnica, eu quero dizer que, só para teres uma ideia, segundo os estudos da Universidade de Illinois, esta técnica, a técnica Pomodoro, pode potencializar a tua produtividade ao otimizar os teus níveis de concentração e, acima de tudo, reduzir aquilo que é a tua fadiga, o teu cansaço. E, logicamente, que se tu melhorares a tua concentração, e se tu conseguires diminuir a fadiga e o teu cansaço, acredita que tu vais conseguir ganhar pelo menos 2 horas por semana. No mínimo 2 horas por semana. O método Pomodoro, ele foi desenvolvido por, para quem não conhece, por Francisco Cirilo, lá nos anos 80, e é uma técnica muito simples de gestão de tempo e que se baseia na ideia de tu trabalhares muito focado, muito intenso, por períodos curtos. E seguidos de cada período, uma pausa, ok? E porquê? Porque esta técnica procura aumentar a tua produtividade e a tua concentração no que estás a fazer, e isto acaba por diminuir aquilo que é a tua fadiga mental. Agora, mas deves estar a pensar, caramba, mas não é uma pizza, é o quê? Efetivamente, o método Pomodoro consiste em escolheres uma tarefa a ser realizada. Imagina, ok? Vais escolher algo que tu tens que fazer, um orçamento, um trabalho, um livro, um texto para um blog, o que é que seja. E tens de trabalhar, e vais trabalhar nessa tarefa por 25 minutos ininterruptos. Okay? Este período de 25 minutos é conhecido como um Pomodoro. Um Pomodoro
corresponde a 25 minutos, portanto um trecho de 25 minutos. Ao final dos 25 minutos de foco intenso no que estás a fazer, faz uma pausa curta de 5 minutos. E então vais repetindo o processo, ok? Vais repetindo o processo, um pomodoro, até 4 pomodoros. E ao fim de 4 pomodoros, ok? Faz uma pausa mais longa, normalmente entre 15 a 30 minutos. Isto porquê? Porque, de acordo com vários estudos, se nós estivermos a fazer interrupções frequentes e muitas das vezes a multitarefar, ok? Isto acaba por reduzir a nossa produtividade. E pode reduzir até quase 40% da nossa produtividade. E isto é muita coisa. E isso é especialmente problemático em ambientes, por exemplo, de trabalho modernos, como os dias de hoje, não é? Onde nós temos notificações sempre a pingar, não é? E outras distrações, e-mails, WhatsApps e por aí fora. Portanto, o método Pomodoro, ao incentivar períodos focados de trabalho, pode ajudar a mitigar essas interrupções, ok? E permite que todas as tarefas que tu tens, sejam concluídas muito mais rapidamente e de uma forma muito mais eficiente, ok? Aliás, vamos à matemática. Se tu, por exemplo, e vamos supor que tu trabalhas, por exemplo, 8 horas por dia, quer dizer que tu tens 40 horas de trabalho por semana, não é? Por baixo. 40 horas por semana. Supõe que sem o método Pomodoro, tu perdes 10% desse tempo devido a distrações. E acredita que 10% é uma estimativa muito conservadora. E isto é o quê? É igual a 4 horas por semana. 10% de 40 horas é igual a 4 horas por semana. Se o método Pomodoro pode ajudar a recuperar metade desse tempo desperdiçado, isso vai resultar numa economia de pelo menos 2 horas por semana. Pelo menos 2 horas por semana. Okay? Eu vou dar-te um exemplo prático. Imagina que estás a trabalhar num projeto com um prazo apertado. E tu decides que vais dividir o projeto, por exemplo, em várias secções. E vais dedicar um certo número de pomodoros para cada uma das secções. Okay? A cada intervalo, tu sais da tua mesa, relaxas os olhos, fazes um alongamento, esticas o corpo. Okay? Isso permite o quê? Que tu mantenhas a clareza mental e que tu consigas completar o projeto de uma forma muito mais eficiente, focada e centrada. Okay? Então, como é que tu podes implementar o método Pomodoro na tua estrutura e na tua gestão? É muito simples. Usa um timer. Hoje em dia, até o teu telemóvel tem um timer, é ou não é? Pode ser mesmo o teu telemóvel, um timer, ou então não faltam aplicativos específicos. Aliás, existem até aplicativos específicos do método Pomodoro disponíveis na internet que tu podes usar. Portanto, essa é a primeira coisa que tens de fazer, é encontrar um timer ou um dispositivo de gestão do método Pomodoro. De seguida, o que é que tu fazes? Tens de preparar o teu ambiente de trabalho livre de distrações. Okay? Desligar todas as notificações que tu não precisas, né? Desligar notificações do WhatsApp, e-mails, chamadas, Messenger e por aí fora. E tens que informar os teus colegas da empresa ou os teus familiares sobre como é que vai funcionar os teus períodos de foco. Okay? Para eles perceberem. Okay? Senão, acabas por ser interrompido também por eles. Seguido, o que é que tens de fazer? Manter o compromisso. Ou seja, durante um pomodoro, não te podes distrair com nada que não esteja relacionado à tarefa em questão. Nem com uma notificação, nem a falar com o colega do lado, nem com o sócio, nem com o amigo, nem com o familiar, nada. Foco no pomodoro. Quando terminar cada pomodoro, levanta-te, faz um alongamento, bebe água, faz algo diferente para tu conseguires desviar a tua mente, ok? Em resumo, o método Pomodoro vai-te oferecer uma estrutura que é simples. Acredita, isto é simples, não é nada de complicado aquilo que eu estou a partilhar contigo. É simples, mas é eficaz. Mas é eficaz para tu conseguires gerir o teu tempo. E tu, ao conseguires incorporar este método Pomodoro na tua rotina, é possível tu conseguires melhorar a tua produtividade e potencialmente ganhar pelo menos 2 ou mais horas por semana só com este método Pomodoro. Portanto, já sabes, deixei-te aqui 2 ferramentas, 2 técnicas para tu conseguires gerir eficazmente o teu tempo e ganhares mais algumas horas por semana para que possas usar naquilo que realmente te completa, que tu gostas, nos teus hobbies, com a tua família, naquilo que tu quiseres. Portanto, já sabes, obrigado por assistires e até já.